E aí, moçada, beleza? Tranquilo? E aí, o que estão achando da resolução? Ufa, tá acabando, né? Estamos chegando aí no final de mais uma resolução, ok? Nós vamos partir aí para a penúltima resolução, vou dividir entre essa e mais uma, e aí encerrar essa prova do TJ, ok? Espero que até agora vocês tenham gostado, e lembre-se, né, moçada? Põe aquele comentário de vocês, aquilo que vocês acharam interessante, aquilo que a gente pode melhorar, e vamos que vamos, né? Porque aluno que fica parado não obtém sucesso. Vamos lá, moçadinha, vamos resolver o resto da prova? Como é que passaram aí de carnaval? Espero que bem, né? Espero que tenham descansado ou tenham se cansado, mas que não tenham deixado de estudar, ok? Vamos resolver então a próxima questão. Então eu tenho aí um quadrinho e esse quadrinho tem que ser preenchido aí com os espaços em branco. Bom, você tem aí em mãos a sua prova, você já deve ter lido. E agora vamos direto aí para as respostas. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, moçada, é essa ideia que ele quer passar aqui para vocês, ó. Olha o que ele tem na mão aqui, ó, tá? O que ele tem na mão aqui, ó? Ele tem peixes na mão, tá ok? Tem ali um anzolzinho, né? Uma linha com peixes presos ali a essa linha. Por que eu estou fazendo observação disso daí? Justamente porque a próxima questão, o que ela vai cobrar de vocês? Ela vai cobrar emprego de pronome demonstrativo, ok? Então veja. Por que eu mostrei esse peixe aqui para vocês? Porque aqui está dizendo que o peixe está com a pessoa que fala. E quem é a pessoa que fala? A pessoa que fala é a primeira pessoa do discurso. Então, por isso que quando eu olho aqui para a questão, vocês vão ver aqui a questão, e ele fala assim, ó. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas nas falas dos personagens devem ser preenchidas respectivamente com. Então, veja que na letra A, eu já tenho a presença aqui de quem? Eu já tenho a presença de um pronome demonstrativo de segunda, né? Tá fora, não é um pronome demonstrativo de segunda. Outro aqui com pronome demonstrativo de segunda, tá fora, tá ok? Beleza? E ele vem falando aqui de eles, né? Vamos voltar ali e tentar entender esse contexto? Não cabem ali, né? Essa expressão, né? Não cabe ali esse pronome de terceira, ok? Vamos dar uma olhada ali rapidinho? Ó. Então, se você chegar aqui e falar assim, ó, eles são para o jantar de hoje. Mas quem são eles? Eles são de terceira, tá? Ok? Então, só se ele tivesse, por exemplo, num diálogo, né? Com outro personagem falando assim, oi fulano, beleza? Aqui estão os peixes. Eles, né? Posso até entender nesse contexto aí, ok? Mas ele está querendo demonstrar os peixes aí diante da pessoa do discurso. Então, para isso, moçada, eu tenho que ter como demonstrativo aí um demonstrativo de primeira. Então, eu tenho demonstrativo de primeira aqui na letra B e tenho demonstrativo de primeira aqui na letra E. Então, eu já mando embora a letra D, eu já mando embora a letra C, eu já mando embora a letra A, ok? Agora, vamos atentar para o resto lá das questões. O que ele chama atenção nos outros quadrinhos? Não vou ficar ali voltando, né, acima e abaixo nos quadrinhos, porque você tem a sua prova em mãos aí. Observa lá no quadrinho que sempre, antes das próximas lacunas, existe lá um advérbio de negação. Então, vou ler aqui, ó. Já que tem um peixinho dourado como mascote, não. Tá vendo que tem esse não? Esse não é uma palavra atrativa, é um advérbio de negação. Por causa dele, com relação à colocação pronominal, o pronome tem que vir em próclise, que significa pronome antes do verbo. Então, o correto está aqui, ó, me sinto. E você olhar o outro, tem um não também, de novo, me sentiria. Veja que isso aqui não serve e isso aqui também não serve, né? Ou seja, na B de bola, o que está ruim ali não é a presença do pronome demonstrativo, porque ele é o correto, mas sim a posição do seu pronome oblíquo átono, que nesse caso não pode vir em ênclise e nem em mesóclise. Por causa dessa partícula, né, desse advérbio de negação, tanto no segundo quadrinho quanto no último quadrinho, o pronome tem que vir antes do verbo, ou seja, tem que vir em próclise. Então, a resposta correta está aí, né? Letra E, batendo, conferindo com o seu gabarito. Perfeito? Vamos para a próxima? Ok, então, moçada. Questão 13, ó. Na oração,
Já que, moçada, isso aqui é que eu falo, né? Às vezes você vai pegando dicas em sala, vai verificando outras provas, mas tá aí, moçada. Essa expressão já que, na verdade, ela é uma locução conjuntiva. Qual característica que eu tenho nessa locução já que? É uma característica que eu mostro em sala. Quando eu dou aula de conjunção para os meus alunos, eu falo para ele, moçada, tem uma situação em que o como, né? A conjunção como, ela não vai ser conformativa, ela não vai ser comparativa, ela vai ser causal. Quando que a conjunção como ela é causal? Primeiro, quando ela é inicial da minha oração. Ok? Ela não pode vir a principal e depois a subordinada. Tem que ser primeiro a subordinada e depois a principal. E esse como ser substituído naturalmente pela conjunção ou pela locução conjuntiva, já que. Se o como tiver o significado de já que, esse como é causal. Então, a ideia que ele quer passar para você é de causa. Esse já que é causal. E aí, moçada, não tem para onde correr. Eu só tenho causa na alternativa B de bola. Eu não preciso nem perder tempo analisando as outras alternativas, porque isso já estaria na cara. O já que pode ser substituído, né? Na verdade, é o como, quando inicial, e substituído por já que. Nesse caso, ele está fazendo o inverso. Ele está falando, ó, na oração, já que tem um peixinho dourado. Então, você pode raciocinar assim, ó, porque tem um peixinho dourado, ok? Tranquilo? Então, esse porquê é um porquê causal. Então, pelo motivo de eu ter um peixinho dourado, aí acontece a outra oração que estabelece entre elas relação de causa e consequência, e o já que tem valor causal. Beleza? Tranquilo? E pode ser substituído pelo como, tá? Mas, repito, qual é a ideia? É o como quando inicial da minha oração, ou seja, primeiro a subordinada, depois a principal, e ele pode ser substituído naturalmente por já que. Esse como, então, ele tem valor causal, assim como o já que tem valor causal. Então, B de bola aí no gabarito também, sem problema nenhum. Tranquilinha essa alternativa. Vamos para a próxima questão? Próxima questão, então, moçada, questão de número 14. Vamos lá para a questão de número 14. Está aqui a minha questãozinha. Vou dar Os advérbios bem no primeiro quadrinho e talvez no segundo quadrinho expressam respectivamente. Bom, vamos voltar lá no quadrinho para a gente relembrar, vai? Tá aqui do lado, a gente aproveita. Então, já vimos lá que no início, o que a gente tem lá? Estes, né? Então, estes são para o jantar de hoje. Já que tem um peixinho dourado como mascote, não, né? Não me sinto, né, bem. Veja, não me sinto bem preparando peixes. Quem é que não me sinto? Eu. Eu não me sinto. Eu não sinto a mim. Tá bom? Mas como? Bem. Moçada, esse bem que você está vendo aqui, tá? Esse bem que você está vendo aqui, ele é o contrário de mal com L, né? Então, quando você tem lá aquele valor mal com L, que ele é igual ou tem o valor de bem, esse camarada, ele é o que para você? Ele é um advérbio, sem sombra de dúvida, né? Então, é um advérbio, ok? Então, o que você tem aqui, esse bem é um advérbio, ok? E um advérbio de quê? De modo. É o modo como eu me sinto, tá? Então, primeira coisa que você tem ali é modo. Então, eu tenho modo na B e tenho modo na D. Então, afirmação, tchau para você. Afirmação, tchau para você. E dúvida, tchau para você. Ficamos com modo, tempo e dúvida. Aí, moçada, aparece um talvez. Poxa vida, talvez você chamar de tempo, não tem como, né? Então, tempo aqui ficou ruim. Então, a B de bola vai embora também, sobrando para a gente aí D de dado, né? Então, vai exprimir modo e dúvida, esses dois advérbios. Está perfeito aí, ou está perfeito aí o gabarito, ok? Vamos para a próxima? Então, moçada, vocês estão observando aí que eu estou sendo um pouquinho mais rápido nas questões, porque se eu ficar também divagando muito sobre elas aqui, a gente vai ficar muito tempo para resolver essa prova, tá bom? Já era para eu ter terminado essa criatura. Moçada, próximo aí nós temos um texto, ok? Aquilo que eu falei para vocês, tá?
sempre que você for ler o texto, leia pelo menos aí 2 vezes o texto e marque aí aquilo que você achar essencial, né? Mas não é aquilo que eu acho que é essencial. Sim, o tópico frasal de cada parágrafo, adjetivações, ok? Circunstâncias que podem levar ou que possam facilitar um entendimento da questão, ok? Beleza? E aí ele vem falando sobre o texto aí. Eu tenho algumas marcações. Então, por exemplo, primeiro parágrafo aí, eu marquei boas figuras, boa fé, Rio de Janeiro figurava o Garcia, bom homem, o defeito era ser fraco de inteligência, ok? Beleza? Então, por quê? Eu já consigo situar o lugar onde está ocorrendo, a personalidade, né, do personagem principal, tanto no fato de ser um bom homem como ser fraco de inteligência. Isso depois vai ser cobrado em questão, tá ok? No outro lá, ó, não fosse comer, beber, dormir e trocar as pernas pela cidade. Herda dos pais, né, o suficiente para levar essa vida folgada e milagrosa e só gastava o rendimento do seu patrimônio. Então isso aqui é uma informação que pode ser útil. Aí vem falando sobre casara-se com quem, o que ela era, como ela era, o que ela influenciava sobre ele, que era aquela superioridade por causa da inteligência dela em relação a ele. Então ela tinha uma ascendência. E depois no finalzinho lá, né, não se revoltava contra a passividade a que era submetido. Por quê? Porque ele tinha uma mulher em casa honesta, ele tinha uma mulher fiel, então ele julgava que isso era o suficiente e necessário para ele, ok? Então essas observações aí foram as observações que eu marquei, e você aí também pode marcá-las para que depois, quando você fizer um estudo aí, você volte e reflita sobre, ok? Então, você já leu o texto aí pelo menos 2 vezes, vamos para a questão de número 15 então. Então tá lá, moçada, a questão de número 15 diz assim, ó. Vamos vir aqui para ela, ó. De acordo com a descrição do texto, Garcia era um homem de... Moçada, tranquilaço. Aqui bate com o gabarito aí, ok? Então é B de bola, tá? Já vamos direto aqui para a resposta. Ele tinha uma limitada inteligência, isso aqui está correto, ok? Não trabalhava, isso aqui está correto. Vivia com o rendimento do patrimônio deixado pelos pais, isso aqui está correto. São as informações que tem lá no texto que eu falei para vocês, que eu grifei lá, que eu marquei como importantes do parágrafo. Se você voltar lá, você vai ver as marcações e vai ver que tem isso daí. Quando ele fala assim, por exemplo, que ele tinha um defeito que era ser fraco de inteligência, moçada, ser fraco de inteligência não é desprovido de inteligência, né? Se você é desprovido de inteligência, você não tem inteligência nenhuma. Ele simplesmente disse que ele era fraco de inteligência. Então ele tinha uma inteligência limitada. Por que eu falo isso? Porque olha aqui na letra A, ó, nenhuma inteligência. Tchau. Ele era fraco de inteligência. Excepcional inteligência. Pô, quem é fraco de inteligência não tem excepcional. Razoável inteligência. Aí que tá. Se ele é razoável na inteligência, ele é acima da média, ou ele é mediano, vamos dizer assim. E não é o que ele diz também, tá? Ele diz que ele era fraco de inteligência. Uma maneira, vamos dizer assim, bem sutil de dizer que ele não era dotado aí dessas faculdades mentais boas, né? Em outras palavras, ele queria dizer que ele era burrinho, né? Que ele era burro. Então, para não ofender dessa maneira, né? Lança-se mão aí de um eufemismo, uma figura de linguagem aí mais tênue, né? E diz que ele era fraco, né? De inteligência. Então, razoável inteligência é mais do que fraco e inteligente, ok? Tudo bem? Então, se ele tem uma razoável inteligência, vamos dizer, tem ascendência sobre a ideia dele ser fraco de inteligência. Então, também não serve essa razoável inteligência aqui, tá ok? Agora vem aqui, ó, debilitada inteligência. Opa, debilitada inteligência, perfeito. Não podia trabalhar. Não, ele podia. Ele não queria, né? Porque ele não precisava pelo julgamento dele. Ele tinha herdado, né, situações ali da família e ele vivia pelos rendimentos. Então, ele não trabalhava por causa disso. Não porque ele não podia. Então, isso aí está fora também, ok? Então, fica aí como resposta B de bola perfeitinha, segundo o texto. Show de bola, né? Vamos para a próxima? Então, próxima aí para nós, moçada. Questão de número 16. Então, na questão de número 16, eu acho que nós vamos para a próxima página. Então, vamos lá para a próxima página. Questão de número 16, está aí, ó. Vamos dar uma melhorada aqui. Ok. Ainda
vinculado ao texto aí, a sua questão 16, tá? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Ele fala assim, ó, ao dizer que uma das coisas que Garcia fazia era trocar as pernas pela cidade, o narrador pretende dizer que o homem... Olha, moçada, pelo contexto que ele fala ali no texto, né? Veja, se você troca as pernas pela cidade, significa que você anda pela cidade a ermo, né? Você anda pela cidade a Deus dará. Ok? Ou seja, você não tem ali um lugar específico, né? Isso não quer dizer que você andou pouco nem que você andou muito, simplesmente que você anda. Então, ir a poucos lugares, como está na letra A, não dá, né, moçada? Ir a poucos lugares não serve, tá? Porque eu posso ir a qualquer lugar. Eu trocava as pernas pela cidade. E quando você troca as pernas pela cidade, quer dizer que você caminha a ermo. E caminhar a ermo significa ir a várias direções, a vários locais. Tá ok? Então, não serve a letra A pra gente. Então, a letra A aí realmente está ruim, ok? Andava sempre acompanhado, não nada a ver, né? Andava sempre acompanhado, ficou ruim demais. Ele não tinha nada, não tem nada no texto que fala quando ele troca essas pernas pela cidade que ele está acompanhado. Caminhava sem rumo. Opa, tá aí, ó. Caminhava a ermo. Nossa resposta. Caminhava sem rumo. Caminhava a ermo pela cidade, sem destino, né? Dava passos largos, pelo amor de Deus. Porque ele tem pernas longas? Não fala nada o texto. E tinha as pernas fracas. Pô, aí você vai falar, pô, essa aqui é a resposta porque eu troco as pernas porque eu estou cambaleando. Então ele estaria bêbado também, você poderia dizer. E eu não tenho nenhuma informação no texto que fala que ele está fraco das pernas, que está alcoolizado. Não fala nada. Simplesmente significa que esse trocar as pernas é caminhar a ermo, sem direção, sem destino, simplesmente andar. Ok? Então a melhor resposta aí realmente é C de casa. Vamos para a próxima? Moçada, a próxima questão então, tá? É a questão de número 17. Vamos lá pegar a questão de número 17. E a questão de número 17, ela diz assim, ó. Vamos acertar ela aqui. Volta um pouquinho. Acho que aqui tá bom. Ok, vamos lá então, moçada. Questão de número 17. Dona Laura era superior a Garcia por quê? Pô, moçada, aquilo que eu falo para os alunos, tá vendo? Você já leu o texto 2 vezes, você já fez as suas marcações, você vai identificar logo de cara, porque você leu isso, você marcou isso, tá te chamando a atenção lá no texto. E aí, moçada, não tenho o que discutir, tá? Por que Dona Laura era superior? Porque era possuidora de mais sabedoria e escolarização do que ele. Então isso aqui está perfeito, isso aqui está correto. Estava acima de qualquer suspeita, apesar de ser formosa. Pô, eu acho que poderia ser essa porque ela está acima de qualquer suspeita. Não, ele diz que ela é uma mulher honesta e tudo. Mas veja, tem um pedaço do texto lá que se você voltar... vamos até voltar no texto aqui, dá para você... ó. Vamos pegar o 4º parágrafo ali, ó. O Garcia não se revoltava contra a passividade a que era submetido pela mulher, reconhecendo que Dona Laura tinha sobre ele grandes vantagens intelectuais. E, se era honesta e fiel aos seus deveres conjugais, que lhe importava a ele o resto. Então, veja, isso aí você pode até entender que seria... está acima de qualquer suspeita. Agora, volta um pouquinho, que no 3º parágrafo ele fala assim, ó, casara-se com Dona Laura, que, não sendo formosa, que o inquietasse. O que você entende por isso? Não sendo formosa que eu inquietasse. Ou seja, ela não era bela demais, tá? Ok? Porque se ela fosse bela demais, isso poderia... né, aquela velha situação, né? Mulher muito bonita, chama muita atenção e poderia gerar um certo desconforto para ele. Ok? Então é isso que ele fala. Então ele fala assim, ó, não sendo formosa que o inquietasse. Então ela era bonita, mas não era aquela extravagância. Nem feia que lhe repugnasse. É isso que ele está falando. Ela era uma pessoa, né? Não aquela pessoa maravilhosa. Ou seja, apesar de ser formosa, não, pelo contrário, né? Ela tinha sua formosidade, mas eu não posso levar isso em consideração. Por quê? Porque ele fala, ok? Que ela não era nem não sendo formosa que o inquietasse e nem muito feia, né, que o repugnasse, ok? Então, só pelo fato dela ser, apesar dela ser formosa, estava acima de qualquer suspeita, nada a ver. Então, ele fala assim que ela não era tão formosa assim. Então, B de bola,
está fora e não é por esse fato que ela era acima de qualquer suspeita. Organizava a vida doméstica com mais competência que o marido, pelo amor de Deus, aqui não fala nada no texto isso aqui, né? Ok? Cuidava do patrimônio da família. Não, nem menciona que ela fazia isso, tá ok? Nem menciona que ela faz, só simplesmente veja, no terceiro parágrafo ela fala assim, ó, esta superioridade dava-lhe certo ascendente, de que ela usava e abusava no lar doméstico. Agora, usava e abusava no lar doméstico em que sentido? Sei lá, não é claro no texto se ela arrumava a casa melhor do que ele, se comprava, né, móveis e por aí vai. Não tem essa certeza, ok? Onde só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam sempre. Agora, o fato é esse, você pode dizer que a vontade dela prevalecia sobre a dele. Então, quando ela queria uma coisa, aquilo teria que prevalecer sobre a dele, tá? Mas não que cuidava do patrimônio da família, nem fala isso. Se devotada ao casamento sem interesse no patrimônio herdado, né? Se devotada ao casamento sem interesse no patrimônio herdado, também não se menciona nada disso no texto, né, moçada? Não fala nada sobre esse interesse ou não no patrimônio, ok? E nada né, de ser devotada ao casamento. Simplesmente, inclusive, ela era até mandona, pelo que fala aqui. Ok? Tudo bem? Então, a melhor resposta aí realmente, letra A. Vamos para a próxima? Vamos lá então, moçada. Próxima questão é, então, questão de número 18. Vamos para a questão de número 18. Olha ela aqui, ó. Questão de número 18, então, moçada. Aqui dá para a gente dar um zoom melhorado. Aí. O parágrafo final do texto indica que... Moçada, a vida conjugal de Garcia era conturbada? Não, esquece. Nada a ver. Não menciona nem que tinha briga, desencontros e desaforos, seja o que for. O casamento era desprezado por Garcia? Não, ele, né, tinha até uma certa, vamos dizer assim, admiração por ela pelo fato dela ser fiel, né? E o resto para ele pouco importava. Garcia considerava a Dona Laura honesta. Perfeito, considerava ela honesta. Isso aí tá lá no finalzinho, tá? Isso aqui está perfeito e é a nossa resposta segundo o gabarito, ok? Dona Laura desprezava os deveres conjugais, não menciona isso, só fala que ela era autoritária. Garcia provavelmente... Putz, aqui é absurdo, tá? Em nenhum momento o texto menciona isso aí pra gente. Então, realmente, letra C aí é a melhor resposta segundo o texto, ok? Tranquilo? Vamos para a próxima então, moçada. Aquilo que eu falei para vocês, tentando ser um pouco mais dinâmico aqui pra gente não perder tempo, né? Mas, caso haja alguma contestação aí por sua parte, meu querido aluno, coloca aí no comentário pra gente que a gente vai tentar tirar essa dúvida, tá bom? Moçada, questão de número 19. Olha só, ele fala assim, ó. Observe as passagens do terceiro parágrafo do texto. Não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que lhe repugnasse, era mais inteligente e instruída que ele. O par de adjetivos em destaque na primeira passagem e a conjunção em destaque na segunda estabelecem entre as informações do texto, respectivamente, as seguintes relações de sentido. Vamos de novo lá, ó. Vamos voltar lá no texto, no terceiro parágrafo. Volta comigo lá no texto, terceiro parágrafo. Casara-se com Dona Laura. Ok? Aí vem que não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que lhe repugnasse, era mais inteligente e instruída que ele. Ok? E só esta superioridade dava-lhe certo ascendente, de que ela usava e abusava no lar doméstico, onde só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam sempre. Ok? Então esse é o terceiro parágrafo. Aí ele fala, não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que lhe repugnasse. Qual é a ideia que esse par de adjetivo em destaque na primeira passagem e a conjunção na segunda estabelecem entre as informações? Primeiramente, moçada, não sendo formosa. Não sendo formosa.
que você entende por não sendo formosa? Aquilo que eu falei para vocês. Não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que lhe repugnasse. Ok? O que isso aí traz para você? Eu vejo uma ideia aqui de oposição, que é se ela não sendo formosa que o inquietasse e nem feia que lhe repugnasse, então ela não era linda, mas também não era feia. Então eu tenho ideias opostas aqui, quase um antônimo aí na ideia, ok? Depois ele fala, era mais inteligente e instruída que ele, tá? Era mais inteligente e instruída que ele. Moçada, olha que legal essa daqui, ó. Dá para você pensar da seguinte maneira, ó. Era mais inteligente e instruída que ele era. Tá vendo? Faltou aqui, ó, a presença desse verbinho. Então, esse que tem valor de como, tá? E isso dá uma ideia de comparação. Isso dá uma ideia de comparação. Minha oração subordinada adverbial comparativa. Ok? Então, no primeiro momento aqui, moçada, não sendo formosa que o inquietasse. Então, veja, ela era formosa, mas não que o inquietasse. Mas nem feia que lhe repugnasse. Então, uma ideia oposta a outra. Porque se você chama assim que ela não é formosa, então ela é feia. Mas aí ele fala que ela não é feia, então aqui está dando uma ideia contrária. Essa vai nessa direção e essa vai naquela direção. Então são ideias opostas. E aqui, moçada, esse que, ele tem valor de como, né? E introduz uma oração comparativa. Então eu vejo aqui a ideia de oposição realmente e a ideia de comparação. Moçada, equivalência não dá, tá? Porque equivalência seria dizer que ela é feia no momento e feia no outro, tá? Então, equivalência também não dá, ó. Equivalência não dá. Oposição legal, tá bom? Oposição legal, mas causa não tem como, tá bom? Porque aquele ali é um comparativo. E diz que ela era mais inteligente e instruída do que ele era. Lembra desse mais que, mais do que? Olha lá, se você ainda quiser entender, ó, vou até destacar aqui, ó. Tá vendo esse mais que? O que é isso aí? Isso aí é um grau do seu adjetivo. Então eu tenho a expressão mais que e a qualidade. Olha a qualidade aqui, ó. E essa expressão mais que, mais do que, ela é a tal do grau do adjetivo, né? Aquele comparativo de superioridade. Então ela gera para mim aí uma comparação. Então você poderia entender, né, como a conjunção que no valor de como, ou simplesmente como um grau de um adjetivo que você está vendo lá. Tá vendo? E é um grau comparativo. Se é um grau comparativo, o que você tem aí é uma comparação. Ok? Fechou? Então, questão 19 aí também, perfeita, né? Questão aí, segundo o gabarito, melhor opção. Tá bom? Tranquilinho? Vamos para a próxima, então? A próxima questão, moçada, a questão de número 20. Olha lá. Vamos pegar aqui a questão de número 20. Ok? Aqui tá bom. Vamos lá. Assinale a alternativa que contém a correta reescritura do trecho, considerando-se a norma padrão e o sentido do texto. Moçada, vamos lá, ó. Onde só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam sempre. No qual só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam sempre. Então, para isso, moçada, vamos voltar lá no texto de novo, terceiro parágrafo, ó. Casara-se com Dona Laura, que, não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que lhe repugnasse, era mais inteligente e instruída que ele. Esta superioridade dava-lhe certo ascendente, de que ela usava e abusava no lar doméstico, onde, olha lá que apareceu o seu onde, então, no lar doméstico, então esse onde é um pronome relativo, ok? E ele é o que a gente chama de locativo, né? Ou seja, tem valor de adjunta adverbial de lugar, ok? E equivale aí a no lar, né? Doméstico. Então, ó, de que ela usava e abusava no lar doméstico. No qual lar doméstico, tá? Só a sua vontade e a sua opinião prevaleciam. Moçada, é coisa mais simples aqui. Aulinha de pronome relativo, eu sempre explico isso, né? Que esse onde pronome relativo, ele é locativo e tem valor de no qual, tá? Fácil, ele pode ser substituído por no qual.
Tá ok? Em que também, tá? Então, aqui eu tenho letra A como resposta perfeito pra gente, ó. Tá? Então, essa aqui eu concordo com o gabarito. Vamos ver a outra, o que tá ruim, ó. Casar-se com Dona Laura. Tinha casado-se. Puxa vida, olha aqui, ó. O que é isso aqui? Particípio. Tá ok? Particípio. É proibido colocar pronome depois de particípio. Então, questãozinha aí de colocação pronominal. Chamei em sala atenção para isso, tá? Proibido colocar pronome depois de particípio. Então, tá errado isso aí. E só gastava o rendimento do seu patrimônio. Aí vem e só gastava o rendimento do seu... Moçada, que legal, ó. Tá vendo o emprego dessa vírgulazinha aqui, dessa vírgulazinha aqui? Essa separação, porque aqui o valor desse só, vou até puxar uma seta aqui, ó, o valor desse só é de somente. Tá? Se esse valor desse só é de somente, o que ele é? Ele é um advérbio. Só que quando ele coloca essas duas vírgulas aqui, então ele está como se ele estivesse deslocando um termo sintático que não está na posição correta dele. Perfeito, e ele está fazendo isso mesmo, porque agora esse camarada vai se tornar o seu predicativo. Por quê? Porque esse só agora tem valor de sozinho. Só por causa da vírgula. A vírgula tem esse poder de fazer isso com um só. E aí, moçada? Eu mudo totalmente o contexto, né? Mudo totalmente a circunstância para qualidade, tá? Então, não é a mesma reescritura. Isso não é paráfrase, ok? Advérbios dão significados diferentes aí das qualidades proporcionadas pelos adjetivos, ok? Pelo menos nesse contexto entre só e sozinho, tá bom? Figurava o Garcia, bom homem, cujo único defeito. Então, figurava o Garcia, bom homem, que o único... Moçada, tá vendo esse camaradinho aqui, ó? Cujo não pode ser substituído por nada. Nenhum outro pronome relativo pode ser colocado no lugar do cujo. Ponha isso na cabeça, aluninho. Cujo é sempre utilizado quando entre um nome e outro. A quem pertence esse defeito? Ao homem. Então, entre homem e defeito, existe uma relação de posse. E se existe uma relação de posse, moçada, só tem um pronome relativo que pode ser utilizado, que é o pronome relativo cujo. Ok? Então, também não serve pra gente. E, na letra E, esta superioridade dava-lhe certo ascendente. E aí ele botou que esta superioridade dava a ela certo ascendente. Vamos voltar lá no parágrafo e verificar quem é esse lhe. Olha só. Casar-se com Dona Laura, que não sendo formosa que o inquietasse, nem feia que lhe repugnasse, era mais inteligente e instruída que ele. Esta superioridade dava-lhe certo ascendente. Então, veja, esta superioridade dava a quem certo ascendente? Dava a Dona Laura, ok? Até vem que, sim, que fala de que ela usava e abusava no lar doméstico. Beleza, então realmente, quem dava, né, ou a quem dava aqui, né, é Dona Laura. Só que veja, aqui não está escrito Dona Laura. Aqui está um pronome. Beleza? Pronome pessoal. Aí você vai dizer, pô, pronome pessoal do caso reto? Não, ele é oblíquo e está perfeito. Porque aqui é uma preposição, tá vendo? Então, quando eu tenho uma preposição que antecede aí um pronome pessoal do caso reto, ele se torna oblíquo tônico, né? Ele até é um oblíquo tônico aqui, ó. Perfeito. E a gente sabe que esse ela é a Dona Laura lá. Porém, moçada, eu não posso usar crase diante dos principais pronomes, inclusive dos pronomes, né, oblíquos, tônicos, os pronomes pessoais e pronomes em geral.
tá bom? Essa crase aí está ruim, tá? E aí, então não é a quem ele faz referência, não é pelo fato dele ser o seu objeto indireto, perfeito, isso aí está ótimo. O problema aqui é a nossa crase, que ela não casa aí com esse pronome, tá bom? Então, resposta correta realmente aí é letra A, segundo o gabarito, tá? Perfeito? Ok, moçada, essa questão eu fiz, né, eu tive a intenção aí de demorar um pouquinho mais, porque às vezes o aluno ele não entende por que as outras, ou não entende, desculpem alunos, não é que vocês não entendam, às vezes vocês não enxergam com clareza qual foi o erro, ou qual é o erro das outras alternativas, tá bom? Belezinha? Moçada, eu vou parando por aqui então, pensei que daria para ser um pouquinho mais dinâmico aí, terminar, né, num primeiro fragmento aí, e o próximo fragmento à prova, mas já está dando o nosso tempinho aí, então para não ficar enfadonho, eu vou parando por aqui, ok? Forte abraço, então, até a próxima questão, se Deus